Acho que o que a gente representa, cara, a gente é a banda mais desgraçada e suja dessa galera dos anos 90, assim. E, tipo, se a gente passou essa coisa, a gente abriu portas pra muita gente, assim. E... Como assim, desgraçado e sujo, você tá falando? Cara, a gente sempre andou contra a corrente, a gente sempre falou o que não devia, a gente sempre tocou do jeito que falava pra gente não tocar, a gente sempre fez o contrário. O que pouca gente sabe é que em 1997, um acidente em um show em Santos deixou 8 pessoas mortas e 67 feridas após a queda de um alambrado. Esse fato chocou os integrantes da banda e fez com que várias apresentações fossem canceladas. O retorno só aconteceu em 1999 com o CD Solo for Alice. Apesar de ter sido um estouro de vendas, a primeira remessa foi roubada. Os Raimundos então passaram a estampar tanto as páginas policiais quanto as culturais dos jornais. Formado em Brasília, a nossa capital da música, a banda tem mais de 30 anos de estrada e muitas histórias na bagagem, sem falar nas músicas que marcaram e ainda marcam gerações de roqueiros brasileiros. Vocês conhecem o Raimundos, não conhecem? Se você é fã dos Raimundos ou quer saber um pouco mais sobre a banda, não deixe de conferir a sua trajetória. A seguir, você descobre os perrengues e os acertos de um dos maiores nomes do rock no Brasil. Vou explicar mais à frente o título que está na thumb do vídeo. Raimundos saíram tanto nas páginas policiais quanto nas páginas de cultura dos jornais. Não se assustem, tenham calma. Durante a matéria, terei que trocar algumas palavras para que o YouTube não cancele o canal, mas todos os links das reportagens estarão na descrição do vídeo, e lá tem as palavras corretas. Para começar, devo explicar que o grupo teve várias fases, e vou explicar cada uma delas. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E não deixe de assistir o vídeo sobre o fracasso do último show dos Mamonas Assassinas em Brasília. Feito o merchan, vamos ao vídeo. Tá animando? A primeira fase dos Raimundos, de 1987 a 1990. O grupo foi constituído em Brasília no ano de 1987. Era formado pelos vizinhos Digão na bateria e Rodolfo Abrantes na guitarra. Eram influenciados pelas bandas Dead Kennedy e Ramones, atuando como cover dessa última. Na época, faltava um baixista e então Caniço passou a tocar com a dupla. A primeira apresentação da banda foi realizada na casa de Gabriel Tomás, cantor do Autoramas, durante a virada do ano de 1988. Fred, que estava presente naquela apresentação, eventualmente se tornou o baterista da banda. Dentre suas influências, Raimundos também incorporou a cultura nordestina, em parte em virtude do compositor de forró Zé Newton, considerado pelos integrantes da banda como sua maior influência nordestina. Rodolfo mais tarde recordou: "Minha família é da Paraíba, e eu me lembro que desde os 10 anos, eu sempre ia naqueles churrascos com os meus pais. Tocava forró o tempo inteiro. Achava aquilo um saco. Só gostava das canções do Zé Newton por causa das letras sacanas. Achava aquilo muito fera." O ritmo da banda se manteve constante até sua separação em 1990. Caniço começou a estudar Direito na Universidade de Brasília e teve filhos. Digão deixou de tocar bateria por problemas auditivos e começou a tocar guitarra. E Rodolfo, por sua vez, passou a cantar na banda Royal Street Flash. Casou-se e mudou-se para o Rio de Janeiro. O retorno e o sucesso pelo Brasil, 92 a 97. O retorno se deu em 1992 com uma oportunidade em tocar em um bar de Goiânia. Como Digão havia passado para a guitarra, a banda começou a procurar por um baterista, chegando até a utilizar uma bateria eletrônica. Não obtendo bons resultados, recrutou Fred, que na época já era fã do grupo. No ano seguinte, a banda gravou uma fita demonstrativa contendo Nega Jurema, Marujo, Palhas do Coqueiro e Sanidade, iniciando então a divulgação pelo país. A banda passou a ser reconhecida pela mídia e por outras bandas, e foi convidada a tocar no Rio de Janeiro. Nesta época, abriram apresentações de Camisa de Vênus e Ratos de Porão no Circo Voador, além de uma temporada para os Titãs. Em 1994, lança seu primeiro disco intitulado apenas como Raimundo, pelo selo Banguela dos Titãs. O disco teve boa aceitação, vendendo mais de 150 mil cópias. O som pesado, com letras cheias de palavrões e com fortes influências nordestinas, chamou a atenção da mídia e do público, com canções como Casa das Tias, eu mudei aqui a frase, Casa das Tias em João Pessoa. O grande sucesso do álbum foi a balada Selim. Eu queria ser o banquinho da bicicleta, que impulsionou as vendas do disco e tornou a banda conhecida no país inteiro.
O álbum foi de extrema importância para o cenário musical brasileiro, devido ao som inovador, intitulado Forrocore, e ao fato de ter sido um dos responsáveis pela abertura de portas para o rock dos anos 90, influenciando praticamente todas as bandas que se formariam depois. Outro fato curioso sobre o Raimundos é que, com o sucesso do primeiro disco, a crítica começou a chamar o estilo da banda de Forrocore, tudo a ver com as influências de Rodolfo. Em 1995, voltam ao estúdio para gravar Lavô Tá Novo, pela gravadora Warner, com mais ênfase no hardcore em detrimento ao forró. Gerou sucessos como Não Posso Falar Aqui, mas é alguma coisa na manivela, Pitando no Combão, O Pão da Minha Prima, e Sol You Say That You Sol, e superou as vendas do original, os Raimundos, e se consolidaram como participações em festivais de Monster of Rock, Hollywood Rock, onde tocaram ao lado de grupos clássicos como Motorhead e Iron Maiden. Em 1996, a banda lança uma caixa com CD, histórias em quadrinhos e fita VHS chamada Cesta Básica. A primeira crise vem no ano de 1998. Em 1997, vão até Los Angeles para gravar Lapadas do Povo. O disco deixa de lado letras e melodias engraçadas, investe no peso e em letras mais sérias. Entre as canções destacam-se Andar na Pedra, com um clipe estrelado pelo ator Mateusz Natzergali, uma regravação de Oliver's Army de Elvis Costello, e uma versão de uma canção dos Ramones, Pequena Raimunda, Ramona. Apesar das boas críticas, o disco acaba vendendo menos que os anteriores. Para piorar, em um show na cidade de Santos, litoral de São Paulo, um dos alambrados onde o público estava caiu, provocando a morte de 8 pessoas e 67 feridos. Posteriormente, classificado como Eterna Ferida, a banda se abalou com o ocorrido e cancelou diversas apresentações. Retorno ao sucesso e a saída de Rodolfo em 1999 a 2001. Em 1999, a banda volta ao sucesso com Sono Forever, o disco mais vendido da banda. Um fato curioso foi que a primeira tiragem do CD foi roubada, o que levou os Raimundos a saírem tanto nas páginas policiais quanto nas páginas de cultura dos jornais, o que de certa forma até ajudou na divulgação do disco. Fora esse pequeno incidente, tudo tinha voltado como antes, com letras mais debochadas e bem-humoradas, assim como nos primórdios da banda. O disco emplacou vários hits nas rádios e na MTV Brasil, como A Mais Pedida, Milambe e Mulher de Fases. A música de maior sucesso da banda, com certeza Mulher de Fases. Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Para coroar a ótima fase, em 2000, a banda lança, no auge de seu sucesso junto com a MTV, um álbum duplo ao vivo reunindo seus maiores sucessos, MTV ao vivo, gravado em Curitiba e em São Paulo. Em janeiro de 2001, em meio aos trabalhos de divulgação do MTV ao vivo, Rodolfo se converteu ao evangelismo, e com o encerramento da turnê do disco em junho daquele ano, Rodolfo anuncia o seu desligamento da banda, declarando ter optado em viver de acordo com a sua crença e que a música 20 e poucos anos de Fábio Júnior, regravada recentemente pelos Raimundos, o ajudou a refletir sobre a sua decisão. Éramos 4 e a chegada de Marquinhos em 2001. Ainda em junho, logo após a saída de Rodolfo, os demais integrantes da banda chegaram a declarar o término dos Raimundos. Entretanto, a banda ainda tinha um contrato vigente com a Warner, o qual previu o lançamento de mais um disco. Mediante a inesperada saída de Rodolfo, a banda optou por não gravar material inédito, e sim utilizar material já existente em seu acervo para cumprir o contrato. Na ocasião, a Warner chegou a cogitar o lançamento físico do especial Balada da MTV. Para esse novo disco, que foi lançado com o título de Éramos 4, o Raimundos entrou em estúdio no formato Power Trio, com Digão nos vocais para regravar Sanidade, música que já havia sido registrada na fita demo do grupo em meados de 1992, que originalmente já era cantada por Digão. Para completar o disco, foram resgatadas 2 faixas de estúdio, sendo elas um cover de Desculpe Mas Eu Vou Chorar, da dupla Leandro e Leonardo, e uma versão da canção infantil Nana Neném, que foi gravada para uma campanha publicitária das sandálias Raider em 1998. Também foi adicionado ao disco o setlist de um show tributo a Ramones que a banda fez no aniversário da Rádio 89, em 2000, tendo a participação de Mark Ramone nessas, com exceção de Sanidade. Todas as músicas ainda traziam a voz do antigo vocalista. Com o apoio dos fãs, a banda reconsiderou o encerramento de suas atividades e, junto ao anúncio do lançamento do disco Éramos 4, em outubro de 2001, também apresentou sua nova formação, agora com Digão além de guitarrista, vocalista,
e Marquinhos ex-Peter Perfeito na segunda guitarra. O primeiro show da nova formação dos Raimundos foi em 28 de outubro de 2000, em um festival promovido pela Rádio Mix no IMB. Cavô Cavala e PT Que Coisa. A saída de Caniço e a chegada de Alf, 2002 a 2005. Em 2002, ainda pela gravadora Warner, a banda lançou seu primeiro disco de inéditas pós a era Rodolfo, o Cavô Cavala. O mesmo contou com participações especiais de Derek Green, vocalista do Sepultura, do funkeiro MC Catra e também de Telo, que é coautor de quase todas as músicas do disco. O show de lançamento do novo trabalho aconteceu no Olímpia no dia 13 de setembro daquele mesmo ano. Apesar do disco ter sido bem recebido tanto pela crítica quanto pelo público, sua vendagem não foi tão expressiva quanto aos discos lançados na era Rodolfo, fato que levou os membros da banda a questionar a atuação da Warner mediante a esse lançamento. Dos videoclipes gravados para esse álbum, apenas o de Fique Fique foi financiado pela gravadora. O da música Joy foi bancado pela própria banda. Em 2002, em meio à turnê de divulgação do disco, Caniço deixou a banda por motivos que na época não foram esclarecidos, e logo Alf, também vocalista do Rumbora, assumiu seu posto seguindo em turnê com a banda. Em 2004, já insatisfeitos com os resultados obtidos pelo último lançamento da Warner, o grupo encerrou de vez a sua parceria com a gravadora, tornando-se uma banda independente. Sem vínculos com nenhuma gravadora, em 2005 a banda lançou o EP PT Que Coisa, desse Ponto Qualquer Coisa, contendo 5 faixas inéditas, diferente de todos os lançamentos anteriores da banda. Esse foi disponibilizado apenas para download gratuito através do site da MTV. A saída de Fred e Alf, chegada de Caio e retorno de Caniço em 2007. Em março de 2007, período em que o Raimundos vivia um período longe da grande mídia, Fred e Alf anunciaram um novo projeto paralelo ao grupo, o Super Galo. Já em junho, a saída de ambos foi anunciada pelo Raimundos, e na ocasião Caniço foi chamado para fazer 2 apresentações com a banda, que já contava com Caio como novo baterista. Em agosto de 2007 foi a vez de Digão iniciar um projeto paralelo aos Raimundos, ao lado de Denis Porto, ex-vocalista da banda carioca Mr. Sombra. Ele fundou o projeto Denis e Digão, um duo acústico de voz e violão. Com o lançamento do disco do duo, Muito Amor do Mia, somado às declarações de Digão sobre o Raimundos não ser mais sua prioridade musical na ocasião, foi especulado que Digão estaria deixando o Raimundos e que Telo, autor de diversas composições do grupo desde o primeiro disco, assumiria seu lugar e que de fato nunca aconteceu. As novas turnês, 2008 e 2009. A banda voltou a fazer vários shows, lançou uma turnê em 2008 rotulada de A Volta de Caniço e continuaram fazendo shows de médio porte pelo Brasil inteiro, resgatando velhos fãs e conquistando o público mais jovem. Essa turnê conseguiu fazer a banda voltar à evidência. A principal aparição da banda foi no programa Altas Horas em abril de 2008. Nesse meio tempo, a banda baixou o seu cachê para ter mais shows, com Digão agendando shows e Caniço se tornando produtor de estrada e cobrador dos cachês. No ano de 2009, era possível perceber pistas de que a situação voltaria a ser favorável para a banda. Depois de 7 anos longe da grande mídia, a banda se dizia preparada para voltar a tocar junto com os grandes nomes do rock mundial. Digão afirmou: afinal, uma das bandas que mais fez sucesso nos anos 90 e início dos anos 2000 jamais se acabaria aos poucos. Pelo contrário, o tempo serviu para aprendermos a não dependermos 100% da mídia sacana. Turnê com Tico Santa Cruz nos vocais e o DVD Roda Viva 2009 a 2011. Em 2010, o Raimundos iniciou uma parceria com Tico Santa Cruz, que assumiu temporariamente os vocais da banda em uma turnê pelo Brasil. Embora Digão ainda cantasse algumas músicas durante os shows, na ocasião permaneceu a maior parte do tempo tocando guitarra e fazendo back vocal. A ideia da parceria surgiu do próprio vocalista do Detonautas, através de uma publicação feita em seu Twitter em 16 de outubro de 2009. Embora a turnê com Tico tenha iniciado de fato em 2010, no dia 27 de novembro de 2009, o cantor se apresentou pela primeira vez junto aos Raimundos no Festival Cerrado Virtual, em Brasília, que reuniu artistas para um tributo ao produtor Tom Capone. Além de uma série de shows com o novo vocalista, onde incluísse também passagem por grandes festivais pelo Brasil, junto a Tico, o Raimundos voltou a participar naquele ano de programas de grande audiência na televisão, como o Altas Horas e o Big Brother. Tico declarou anos mais tarde que sua passagem pela banda foi fundamental para reerguê-la,
já que de fato a mesma passava por situação muito difícil naquela ocasião. Em meio à sua estadia na banda, Tico levou um grupo de fãs do Raimundos a entrar em atrito com um grupo de fãs do NX0 em virtude de uma discussão protagonizada entre os vocalistas. Di Ferreiro, do NX0, que disse através do seu Twitter: "Raimundos é foda, volta Rodolfo." Se sentindo atacado, Tico rebateu o comentário e iniciou uma polêmica na qual chegou a declarar em tom de ameaça que em breve ambos se encontrariam pessoalmente no Atlântida Festival, evento que ocorreu em Porto Alegre em maio de 2010. Para a surpresa de Tico, em meio à apresentação do Raimundos no tal festival, Caniço acabou convidando Di Ferreiro para participar de uma das músicas no show, e com isso, acabou a polêmica entre os dois. No final de 2010, o Raimundos voltou a lançar novos trabalhos, porém sem a presença de Tico Santa Cruz. Em novembro de 2010, a banda lançou o single Jaws, a primeira música inédita em 5 anos, que ainda no mesmo mês também ganhou um videoclipe. Em 18 de dezembro de 2010, a banda realizou a gravação do DVD Roda Viva do Casebre, em São Paulo, em uma noite em que também se apresentaram as bandas Velhas Virgens e Dead Fish. Cerca de 15 mil pessoas compareceram à gravação, que conta com cerca de 25 faixas. O DVD foi lançado no dia 26 de maio de 2011, no Opinião, em Porto Alegre. Em novembro do mesmo ano, apresentou-se no SWU Music e Arts Festival. Em fevereiro de 2012, gravou um novo luau MTV na Praia do PP, no Rio de Janeiro. Novos discos e DVDs, 2012 a 2017. Em 2012, os Raimundos lançaram em conjunto com seus ídolos do Ultraje a Rigor o álbum O Embate do Século, Ultraje a Rigor versus Raimundos, onde as bandas tocavam músicas do repertório alheio. O álbum foi lançado no dia 20 de julho de 2012 pela gravadora DEC. As duas bandas se apresentaram juntas no programa Agora é Tarde. O 8º disco de inédita dos Raimundos e primeiro em 12 anos, Cantigas de Roda, foi lançado em 2014, produzido com a ajuda de Billy Graziadei, líder do Biohazard. Começou a ser gravado em setembro de 2013 e foi totalmente financiado por crowdfunding, que alcançou mais de R$123 mil, apesar da meta inicial ser de 55 mil. Caniço descreveu o álbum como sendo de músicas pesadas. Vai ser uma trilha sonora para rodinha, música de roda. Em julho de 2013, a banda disponibilizou a música inédita Politics no seu site oficial para download. Paralelamente, a música também foi lançada na 89 FM, a Rádio Rock. Em 13 de julho, lançaram na internet o clipe da música em comemoração ao Dia Mundial do Rock. E em 2014, a banda tocou na 3ª edição do Lollapalooza Brasil. Em 2015, os Raimundos gravaram 2 versões rock do samba Meu Lugar, de Arlindo Cruz. Uma para a abertura do Campeonato Mundial de Skateball, o Oi-Ball Jam 2015, transmitido pela Rede Globo, chamada Meu Lugar Madureira. A outra para a abertura da novela Malhação, chamada Vitória para comemorar Meu Lugar. Em 2016, aconteceu a gravação do DVD Raimundos Acústicos em Curitiba, com a participação de vários artistas como Fred, baterista da formação original, Ivete Sangalo, Alexandre Carlo e Marcão, que foi lançado no 2º bimestre de 2017. Em março de 2017, lançaram o videoclipe de Bonita, a primeira música de trabalho do DVD acústico. Nos aniversários de 25 anos de lançamento do álbum de estreia da banda, foi lançada a turnê comemorativa com a presença do baterista Fred, na qual dividiu a apresentação com o Caio, numa inusitada formação com 2 baterias no palco. Em 2019, a banda foi convidada a se apresentar no festival Rock in Rio. Caniço, Digão, Caio e Marquinhos dividiram o palco mundo com a banda CPM 22, sendo uma das apresentações destaques da segunda noite do festival. A morte de Caniço e a entrada de Jean Moura em 2023 até hoje. Com a morte de Caniço, em março de 2023, rapidamente o Raimundos anunciou que o hold da banda, Jean Moura, assumiria o posto de baixista para o cumprimento da agenda de shows. Jean já vinha sendo ensaiado por Caniço para eventuais substituições. O primeiro show do grupo com Jean ocorreu 12 dias após a morte de Caniço, no dia 25 de março. A apresentação ocorreu em Cláudio, cidade mineira, durante o 6º encontro motociclístico da cidade Carim. Em junho de 2023, o Raimundos, em parceria com a Rádio 89 FM, promoveu um show em homenagem a Caniço, no qual participaram uma série de nomes da música nacional, dentre eles Benegão, Andréas Kisser, Dinho Ouro Preto, Supla, Di Ferreiro, Fiuk, Vitor Clay, Gabriel Tomás e Jimmy London. O show ocorreu na Áudio em São Paulo, tendo toda a sua renda revertida para a família de Caniço.
Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E não deixe de assistir o vídeo sobre o fracasso do último show dos Mamonas Assassinas em Brasília. Canimambo e até a próxima!